Fala, amante da música, tudo bem com você? A música de hoje, confesso que é difícil de analisar, não pela complexidade da letra, e sim nas verdades expostas nessa composição. É de arrepiar até no sujeito mais frio e sem coração. Depois da vinheta, eu conto pra você. Não existe vida louca. Você vai não largar. Já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de um chuito. Eduardo escreveu uma narrativa se colocando na pele de seu irmão tetraplégico. Ele disse que foi a primeira letra que ele chorou escrevendo. E convenhamos, se você escutar com atenção é impossível não se emocionar, pois essa gravação captou o sentimento da alma na voz dele. E nas raras vezes que isso acontece com qualquer cantor do mundo, o resultado é algo que toca ao fundo dos corações. Como falei, vai ser difícil falar dessa música. Castelo Triste é a faixa 4 do CD, O Espetáculo do Circo dos Horrores. É aquele disco cabuloso com a foto do corpo em uma gaveta de necrotério. Eu me arrisco a dizer que é um dos álbuns mais intelectuais do Facção Central. Eu adoro o álbum Direto do Campo de Extermínio, foi a partir dele que eu conheci e comecei a curtir Facção Central. Eu também já analisei duas músicas desse álbum, que são Menino do Morro e Hoje Deus Anda de Blindado. Se quiser dar uma olhada depois, só clicar aqui no card que tá os dois. Essa música foi sampleada do som de Mellow Mod, do Barry White. Diria que foi uma escolha perfeita para a letra. Antes de começar a análise, eu vou ler o trecho de uma entrevista em que o Eduardo fala sobre essa canção. Como foi fazer a letra falando do seu irmão? Foi a primeira vez que eu chorei escrevendo uma letra. Até pensei que não iria conseguir. Tive que fazer um trabalho mental para conseguir separar a composição da minha vida pessoal, porque na verdade não estou passando apenas o cotidiano e os pensamentos do meu irmão. Eu falo também do dia que minha mãe morreu, dia 26 de março de 95. Então é um retrato e uma passagem muito triste da minha vida. No começo, nem olhava para trás no show, pro telão, para não ver a foto dela, para não me emocionar. Odeio fotos dos que se foram, não guardo, não olho de jeito nenhum. Traz muitas lembranças. Aí, Edu, eu preferia nem ter acordado. Sonhei que eu era um jogador fazendo gol no estádio. Corria feito velocista atrás da bola, sem precisar ser empurrado numa cadeira de roda. Logo na introdução percebemos que Eduardo entrou no papel do irmão, como se a história fosse contada por ele. De cara dá pra sentir o teor duro que essa música carrega. Nasci morto como no romance de Agatha Christie, enclausurado no calabouço do Castelo Triste. A palavra nascer morto dói no fundo do peito. Ele quis dizer, de maneira figurada, que a vida do seu irmão era como estar morto. Agatha é a famosa escritora inglesa que fez muito sucesso com histórias relacionadas a mortes. Só se eu fosse Hitler em outra encarnação, pra ter músculo atrofiado como condenação. Isso é pena pra estuprador, político filho da puta, pra gambé que põe flagrante no bolso da blusa. Eduardo de maneira alguma suporta a vida que seu irmão levou. Diz que isso deveria ser castigo para pessoas más como Hitler ou um policial corrupto, e não para um jovem coitado que só queria ser feliz. É humilhante você me limpando, trocando minha roupa, me dando banho, comida, água na boca. Os moleques da minha idade tão de skate, no Ralph, na roda de break, dando moinho no baile. Se você se colocar na pele do irmão do Edu, sinceramente, você chora escutando cada verso. Tá difícil pra mim fazer essa análise hoje. Enquanto abre um sutiã da namorada, eu com corpo com escara,
sonho com colchão d'água. No meu aniversário estraguei a festa. Me revoltou não ter força pra soprar a vela. Escara é um termo para denominar necrose na pele. Por conta de ser tetraplégico, ele fica muito tempo em uma posição. A cada verso, você mergulha mais na vida de um homem destruído e magoado. Nem me equilibrar no carrinho de rolemã Deus deixou pra ajudar minha mãe vendendo adesivo no metrô. Queria ela ouvindo Roberto, não vigia do mercado, não incomoda os clientes pedindo trocados. Imagina na sua infância não poder brincar como uma criança saudável. O sonho de todo filho é ver sua mãe bem. E ele usa o exemplo que ela deveria estar ouvindo um show do Roberto Carlos, ao invés de ouvir esculacho por pedir esmola no mercado. Saí da escola sem ler, sem saber multiplicação, vencido pelo riso dos alunos que me olhavam como aberração. Mano, tá foda acompanhar essa letra. Você se coloca na pele dele e dói lá dentro do coração saber o quanto o ser humano é cruel. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. O refrão é interpretado com maestria por J. Arais, é de arrepiar. Fora que o refrão é uma figura de linguagem como se fosse o irmão do Edu dizendo pra ele não ficar triste com sua morte. Afinal, ele vai sair das trevas do castelo triste pra fugir desse mundo horrível. O mundo cultua a idolatria do corpo perfeito. Joga no hospital psiquiátrico humano com defeitos, sem triagem, seleção, diagnóstico. Doente mental, físico, auditivo num depósito. As palavras de Eduardo são fortes, mas contundentes. A exclusão social é um quadro real na vida de pessoas iguais ao irmão do Eduardo. O vegetal com fralda geriátrica é descartável pra família, mas não seu cartão da aposentadoria. Apesar da discriminação, existe algo pior, que é o interesse velado. Sempre tem aquele parente que se compromete a cuidar, mas que na verdade está interessado no salário por invalidez todo mês. A inclusão preconceituoso. Beethoven era surdo, Stevie Wonder é cego e canto público. Aqui o Eduardo fala especificamente para os preconceituosos de plantão. Ludwig van Beethoven, para quem não conhece, é um grande compositor, diria um dos mais conceituados e respeitados do mundo. Quando Beethoven tinha por volta de 26 anos, começou a ficar surdo por conta de uma doença. Apesar do seu isolamento social por não encontrar a cura, ele nunca deixou de criar. Já Stevie Wonder nasceu prematuro e não desenvolveu sua visão, ou seja, ele é cego de nascença. Mas isso não o impediu de ser um grande mestre da música internacional. Para você ter uma ideia, ele é o maior vencedor de Grammys do mundo. And the winner is You Are the Sunshine of My Life, Stevie Wonder. Stevie Wonder for Intervision. Stevie Wonder! The winner is fulfilling this first finale, Stevie Wonder. Fulfilling this first finale, Stevie Wonder. Stevie Wonder! This is my father And this is your mother, honey. Oh, no, baby, no. Next cue card, please. And the winner is... Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder. And the winner is... You know what? Hold on, let's just figure out that stuff. And the winner is... Record of the year. You know what? The record of the year, you know what? Nobody else in here can read this but me. I love that.
to help their fellow man. That is incredible. You know what? I think we should sing a little bit of that. Isn't that lovely? Isn't that wonderful? Depois de Einstein, o físico mais brilhante do planeta, Steve Hawking, o matemático preso numa cadeira. Eduardo apresenta grandes nomes que marcaram a história mundial, como Albert Einstein, que dizem que sofria com síndrome de Asperger, que é uma espécie de autismo. Já Stephen Hawking, outro grande cientista, é portador de uma doença degenerativa. Eu recomendo vocês assistirem o filme A Teoria de Tudo, que conta de maneira muito bonita a história de Stephen Hawking. O ator que interpreta ele ganhou o Oscar de melhor ator. Infelizmente, Hawking morreu no dia 14 de março de 2018. Vai os bons e ficam esses vermes da política. Que te dão no estacionamento espaço reservado, mas não emprego pra comprar o carro adaptado. Depois de mostrar esses 4 exemplos de pessoas deficientes que fizeram a diferença e que são respeitados e valorizados mundialmente, ele dá um tapa na cara do brasileiro que faz vagas para deficiente, mas que não gera o emprego para eles comprarem a porra do carro adaptado. Odiava ir na USP fazer hidroterapia, o busão todo xingando enquanto a rampa subia. Desculpa novamente minha emoção. Eu trabalhei muitos anos em uma universidade e de frente para ela tem uma AACD. O ônibus que eu pegava todos os dias sempre via as crianças subirem com suas mães na rampa do ônibus. E me sentia um lixo ao ver o olhar de desprezo de alguns alunos mimados que queriam chegar logo na universidade. Lembrar disso parte meu coração. Eu dei uma parada no vídeo para dar uma respirada, por isso que tá esse corte. Dia 26 de março de 95, queria esquartejar o roteirista do meu destino. Porra, Deus, não tava bom eu na cama, paralítico, tinha que levar minha mãe num ataque cardíaco. Não pude no estádio, empina a pipa, andar de moto, até pra pôr uma flor no caixão, me puseram no colo. Qual que é a pegadinha? Sou seu rato de laboratório, tá testando quanto um coração armazena de ódio. Uma data marcante para Edu e seu irmão. Como pode uma pessoa aguentar tanta dor e luto? Aqui o eu lírico está falando com Deus, ele não crê como foi tão desamparado. Cada verso arrepia. Bonnie não vive sem Clyde, nem o verso seu poeta Romeu não vive sem Julieta, eu não posso viver sem ela. Para explicar o amor e devoção por sua mãe, Eduardo faz comparação com Bonnie e Clyde, casal de assaltantes de banco na década de 30, e Romeu e Julieta, escrito por Shakespeare, uma das mais bonitas histórias de amor. E o verso é o trecho de um poema ou música. Sem o poeta, o verso não existiria. Essas combinações deixam claro o amor de um pelo outro, o amor de mãe pelo filho. Tosse com sangue, febre, inflamação na garganta, Edu esquece o 92 e a porra da ambulância. Chega no PS é só inalação, libera na madruga e pra voltar sem busão. O estagiário que atende como clínico geral, receita pra leprosa, S melhoral. Esse trecho é triste demais. Escancara ao ouvinte o como é desesperadora a situação do SUS e do transporte público. Enquanto o deputado é atendido no hospital sírio-libanês e passeia para cima e para baixo com carro de luxo, blindado, com segurança, é por isso que eu sempre bato na tecla de que os políticos têm que receber salário mínimo, ser obrigado a utilizar o SUS, transporte público, escola pública para os filhos, não ter nenhum tipo de auxílio custeado por você
por mim, pelo pagador de imposto. Não tinha que ter nenhuma regalia. Só assim eles respeitariam o povo trabalhador. Após 6 tentativas, internado com pneumonia, Edu de acompanhante dormiu no chão 20 dias. Mais uma vez a crítica verdadeira sobre o SUS. Quando conseguiu internar o Eduardo, teve que dormir no chão para ficar junto do seu irmão. Empresário que é só marca líder no comércio, anuncia no programa que ridiculariza o tetraplégico. Lágrima no auditório, sonoplastia que comove apresentador melodramático em vez de prótese ganha ibope. A TV chega a ser cruel para ter ibope. Programas como Geraldo Luiz, Luciano Huck, Rodrigo Faro, Gugu, Eliana, etc., que fazem aqueles programinhas, por exemplo, De Volta para Minha Terra, Lar Docilar, pega pessoas mais coitadas do mundo e dá uns panos de bunda, uns móveis, uns 10 mil reais, sendo que a marca que patrocina pagou milhões de merchan. Isso me faz lembrar de Charlinho no Hermes e Renato. Uma crítica ácida com humor, mas que cutuca a ferida de quem adora esse tipo de programa imbecil. O Charlinho, Charles Menezes, de 8 anos, um menino que só queria estudar, agora tem outro sonho: viver. Pelo visto, você desistiu de estudar. Desisti de estudar, muito difícil. Não viu? Não tem televisão. Não tem televisão aqui? Não. Rapaz, foi um sucesso danado. Aquela reportagem que a gente fez com você aqui, tentando ir pra escola, tentando estudar, tentando um lugar na sala de aula, foi realmente um sucesso. Vendeu DVD, CD. Opa! Ai! Ô, Bruno, pega um pano lá que nós... Nossa Senhora! Que coisa maravilhosa, que momento mágico, gente! Que momento mágico, estupendo! Não, filho! Mais um pra prole, dona Anitta! Aconteceu! Que coisa linda! Flagramos aqui o nascimento de mais um filho! Essa gente aqui, pessoal, vive em frangalhos, tá comendo o pão que o diabo amassou, isso quando comem, tá? E, pessoal, hoje é dia de comer pão. Hoje é dia de comer pão. E diabo nenhum vai amassar o pão que vocês vão comer, não. Produção, entra com o pão. Graças a Deus. Tem um pãozinho aqui, pessoal. Eu tava com fome. Tá pra todo mundo, um pãozinho, uma mortadelazinha. Tá bom? Tem pra todo mundo. Tá bom? aqui, ó. Todo mundo. Pode pegar, calma. Calma, esfomeado, calma. Lágrima no auditório, sonoplastia que comove apresentador melodramático em vez de prótese ganha ibope. Mano, vai na CD antes do baque do mesclado. Vê quantos anos de fisioterapia por um passo. Vê quantas sessões de fono por uma palavra. Como eu falei no comecinho sobre a ACD, Eduardo faz um convite para você ver o que realmente é loucura sem a maconha. Quem segura o baque de vários anos para dar apenas um passo ou falar apenas uma palavra. Veja na Paralimpíada superação pela medalha. O patinho feio não virou cisne como no livro da biblioteca. Morreu depois da alta da negligência médica. É bonito ver a superação na Paralimpíadas, mas para o irmão de Eduardo isso não passou de uma ilusão. Ele era o patinho feio, mas não virou cisne como no livro da biblioteca. Foi morto em um corredor qualquer de hospital público. Pela primeira vez tratado sem discriminação, esperei 18 horas, o rabecão. Nesse verso, Edu usa de ironia, pois nem na sua morte ele foi tratado sem discriminação. Teve que esperar 18 horas para o carro fúnebre vir buscar o corpo. Não chore, do céu existe, eu tô feliz de ir pra lá. Se não puder pisar nas nuvens, anjos têm asas pra voar. Triste é quem fica entre preconceito, muletas, amputações. Só não esquece de pôr no caixão o agasalho da Gaviões. Eduardo finaliza com chave de ouro, com a metáfora do céu. Que mesmo se ele não puder andar, ele voa como um anjo. Tristeza mesmo era viver na nossa sociedade. O garoto era fanático pelo Corinthians. Talvez uma de suas únicas felicidades nesse plano. Jogue a última flor, não chora quando o caixão partir. É a ponte levadiça do castelo triste, se abaixando pra eu fugir. Jogue a última flor.
a ponte levadiça do Castelo Triste se abaixando pra fugir. Olha, eu sou um grande fã do trabalho do Edu e da Facção Central. E se você assistiu até aqui é porque também curte o trampo dele. Eu tenho um sonho. Eu acredito que você poderia me ajudar a realizar. É muito fácil. Envie esse vídeo no direct do Insta do próprio Eduardo, que é o @edutadeu. Seria uma honra saber que ele viu essa homenagem e talvez ter a opinião dele no vídeo. Eu acredito que se você compartilhar lá no Insta dele, provavelmente ele vai assistir o vídeo. Desde já eu agradeço para quem compartilhar, dá um like no vídeo, se inscreve, depois clica no sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje foi foda. Tchau.